Meu pacto com a Igreja Congregação Cristã no Brasil. Pacto, irmão Rafael. A palavra certa não seria batismo, sacramento, concerto com Deus? Não. Bom, depois do que eu passei nesse sistema religioso, no meu entendimento de agora, o batismo, aquilo que eles chamam de batismo na CCB, para mim, é um pacto. Essas pessoas querem falar com Satanás, né? Não. O pacto com Satanás é mais... Fazer pacto com Satanás é mais vantajoso do que se batizar na CCB. Segundo o que contam por aí, né? No pacto com Satanás, você fica rico, famoso e vive até mais de 90 anos. Já no pacto de fidelidade religiosa ou pacto batismal com a instituição religiosa CCB, você não recebe nada de bom e tem a sua vida completamente destruída. Isso se não morrer antes de completar o primeiro ano após se vincular a ela. Então, por que eu resolvi falar sobre isso? Então, a minha persistência em ficar gravando vídeos criticando essa igreja, criticando, denunciando, tem despertado curiosidade entre os membros. E todo dia, todos os dias eu venho recebendo mensagens deles pedindo que eu fale o que aconteceu comigo na CCB, como foi a minha bem-aventurança nessa igreja, enfim. Então, a resposta para essas pessoas é a seguinte, ó. Quando eu criei esse canal, eu prometi para mim mesmo não falar nada da minha vida pessoal, né? Por quê? Para proteger a minha dignidade, né? A minha reputação e não dar munição para aqueles que são membros dessa igreja e não querem que eu critique ela. Eu tenho alguma coisa a esconder? Não. A outra coisa, eu não vejo vantagem nenhuma em falar da minha vida, dar meu testemunho, assim, do que eu passei nesse sistema religioso. Isso aí edifica no quê? Isso aí só vai me causar mais dor do que eu já passei. Chega de sofrer, né? Chega. Eu vou falar algumas coisinhas que eu passei na CCB que eu acho que não vai me destruir moralmente, né? Assim, porque a vítima sou eu, né? Então, meus queridos, é assim, ó. Tentar não me emocionar aqui. Também outro motivo que eu evito falar da minha vida, do meu sofrimento nessa igreja, após batizar nela. Então, porque senão as pessoas vão ficar, então é por isso que você criou esse canal. Essa revolta toda é por causa disso. Não, a minha indignação é pelo que eu passei e muitas outras coisas que eu não posso compartilhar. Vou falar uma coisa pra vocês aqui nesse vídeo. Se vocês soubessem o que eu passei
na CCB, as coisas ruins. Só para vocês terem uma ideia, minha tia, já falecida, ela desmaiava de terror. Eu sabia, quando ficava sabendo do que eu passei aí. Entendeu? Eu só saí vivo da CCB porque os médicos, os anjos de branco, me ajudaram. Usaram dos seus conhecimentos, né, da medicina para poder me salvar. É assim, ó. Algumas coisinhas, só pra vocês entenderem. Tem outra coisa. Dependendo do que eu falar aqui, muitos não vão acreditar, vai achar que é coisa da minha cabeça. Lembra um vídeo que eu gravei falando assim, Deus da CCB, meu diabo preferido? Acho que eu gravei uns 3 ou 4 vídeos. Teve pessoas de outros canais falando que, jogando em direta, né? Não me ofendendo, mas falando assim, que a gente não pode culpar, a gente não pode culpar Deus pelos nossos sofrimentos do dia a dia. Então, acontece que as coisas ruins que eu passei na CCB foi após se batizar nela. Não foi só eu, foi minha finada família, amigos, vizinhos, conhecidos, pessoas que se batizaram junto comigo. Todos que se batizam na CCB, faz o pactozinho com ela lá, acabam colhendo coisas ruins tempos depois. Eu, por exemplo, vocês não vão acreditar, não vai adiantar nada, né? Depois que eu fiz um pacto com a CCB, a cada 2 anos acontecia alguma coisa. Eu fiquei mais de 30 anos na CCB, né? Só pra vocês terem ideia do tudo que eu sofri. Ainda tive sorte de sair vivo dali. Então, depois que eu batizei na CCB, a cada 2 anos acontecia alguma coisa ruim para tentar me matar. Que tipo de coisa ruim? Doenças misteriosas ou tragédias. Isso foi acontecendo a cada 2 anos. Os meses, novembro e dezembro. Fora isso, eu ainda tive que ainda fui vítima das doutrinas heréticas da CCB. Lembra da televisão? Então, foi assim, ó. 2 anos depois que eu batizei na CCB, aconteceu uma coisa terrível na minha vida, onde eu fiquei entre a vida e a morte. Quando eu saí daquela situação, eu saí com a minha fé abalada, que eu fui vítima de satanismo nessa igreja, né? Satanismo. Um dia eu conto para vocês como foi. Eu já falei em outros vídeos. Sobrevivi, mas com muitas sequelas. Aí o que aconteceu? Na minha época, era proibido ter televisão, ouvir rádio, usar bermuda, jogar futebol, ir no cinema, namorar moças que não eram da CCB. Enfim, era um monte de regras. A televisão era a mesma coisa, um pecado de morte. Se tivesse televisão, eles cortavam a sua liberdade e ainda você não podia orar na igreja, nem testemunhar, nem chamar hino. Aí aconteceu um fato curioso. Após eu passar esse fato terrível, eu ia congregar nos cultos de jovens e menores e nos de adulto.
Nos cultos de jovens e menores, tinha um cooperador lá que ele sempre pregava contra a televisão. E ele era aqueles irmãos que prega gritando, sabe? Gritando. Aí ele falava assim na pregação que a televisão é um instrumento diabólico, que isso aí só traz coisa ruim para dentro da casa das pessoas, enfim. Falava que as bênçãos de Deus não chegavam na casa daqueles que tinham um aparelho. Então, aí eu passei por aquela situação triste, né? Que pena que eu não posso compartilhar com vocês. Eu não sei porquê, mas se eu compartilhar, vocês iam ver só. O que é sofrer. Então, aí eu fiquei, já estava com a minha fé meio abalada mesmo, com raiva de ter ficado uma situação aí, né, triste. Aí aquele cooperador lá pregando isso. Aí o que eu fiz? Por conta própria, eu comecei a investigar ele. O Atalaia antes da internet. Aí o que eu fiz? Investiguei e descobri onde que ele morava. Comecei a vigiar a casa dele. Olha só como que eu sou. Simples como uma pomba e astuto como uma serpente. Aí eu descobri que aquele cooperador que pregava contra a televisão, além de morar numa bela casa, ele tinha uma TV de tubo de 29 polegadas na sala da sua residência, na sala. Ele não escondia não, ficava lá. Aí eu descobri, mas não entrei em conflito com ele não. Ele nem sabe, até hoje ele não sabe que eu descobri isso aí. Aí, tudo bem. Aí cheguei em casa, minha família era viva ainda. Aí comentei lá, né, com meus familiares. Minha afinada mãe, minha santíssima mãe, que saudade. Ela falou assim: meu filho, entrega isso nas mãos de Deus. Se ele tem esse aparelho lá, ele vai dar conta. Aí meu pai, fanático, falou assim: ora a Deus por ele. Se ele tem essa televisão, então ele não é crente. Aí o que aconteceu? Eu entrei numa discussão com meu pai. Meu pai, se o cooperador tem direito de ter uma televisão em casa, eu também tenho. Aí ele falou assim: aqui em casa você não vai colocar esses aparelhos mundanos. Aí aconteceu, eu teimei e coloquei esse aparelho aqui, ó. Eu comprei esse aparelho. Esse aparelho tá comigo há mais de muitos anos. Não é? Essa energia não tem energia. Ela funciona ainda. Só tu colocar receptor digital. Aí, ó. Tá inteirinho ainda. Eu trabalhava naquela época e comprei. Tinha uma lojinha do Paraguai, lojinha de uma mulher que vendia coisa do Paraguai, próximo da minha casa, aí eu comprei. A partir do momento que eu comprei esse aparelho, começou a guerra dentro de casa. A guerra. Minha mãe não ligou muito, sabe? Ela só falou assim, ó: quando você não estiver usando, deixa dentro do guarda-roupa, no lugar aí para os irmãos não ver, para não ficar falando mal de nós. Aí aconteceu. Meu pai chegava do serviço, já discutindo. Ele chegava perto de mim e falava assim: até quando você vai ficar com esse aparelho dentro de casa? Eu falava: pai, mas o cooperador lá tem uma televisão e ainda prega lá na igreja que não pode ter esse aparelho. E eu não estou mexendo com ninguém, eu tenho esse aparelho aqui, eu não mexo com ninguém. Ah, mas isso aí é um aparelho de prostituição.
só tem o que não presta. Aí, os conflitos, todo dia conflito. Chegou um momento em que eu me alterei demais, meu pai também. Aí ele chamou uma viatura, ligou para uma viatura de polícia e me jogou para fora de casa. Quer dizer, eu fui expulso de casa por causa de uma doutrina da CCB. Doutrina TV. E hoje a CCB, a igreja que proibia a televisão, hoje ela está usando desse mesmo aparelho para transmitir os seus cultos online. E ainda culpando o povo, né? Ainda é nós que fomos culpados por essa heresia dela, né? Não, o Ministério da CCB culpou a Irmandade, falou que o radicalismo é culpa da Irmandade que alimentou essa doutrina. Não, meus queridos, eu fui expulso de casa, fiquei 2 dias na rua. Quando eu estava na rua, passando frio e fome e não tinha onde ficar, agora vem o lado triste da história. Encostou uma senhora do meu lado e falou assim, eu na sarjeta, 2 dias fiquei. Falou assim, o que você está fazendo aí? Ah, estou aqui descansando. Ela olhou bem para mim e falou assim, olha, eu não te conheço, mas Deus manda pregar para você. Aí ela, segurando uma Bíblia, falou assim, Deus manda pregar para você, José é vendido pelos seus irmãos para o rei do Egito. Então, meus queridos, tem como perdoar essa seita? Não. Eu não perdoo a CCB. 2 dias depois, morando no Relento, minha mãe conseguiu convencer meu pai a deixar eu voltar. Minha mãe não era fanática. Não era fanática. Ela tinha um amor de Deus no coração. Um pouquinho, deixa eu ver aqui a bateria. Aí o que aconteceu? Eu voltei para casa. Quando eu entrei para dentro do portão, o pior aconteceu. Meu pai fanático já estava me esperando. Deu tempo nem de eu colocar minhas coisinhas lá no guarda-roupa. Aí começou a discussão de novo. Porque quando eu fui para a rua, eu levei esse aparelho. E quando eu voltei com ele. E ele queria que eu desse fim. Falou, aqui você não entra com esse aparelho. Aí, naquele momento, aconteceu meu pai fez uma maldade comigo, que foi muito pior do que jogar na rua. Eu não vou falar o que foi, porque isso fere a minha dignidade. Entendeu? Isso aí fere a minha dignidade. Então, eu tive que sair daquela casa novamente, mas meu pai fez uma maldade muito pior comigo. Eu trouxe o aparelho junto comigo. Aí aconteceu. Eu não tinha onde ficar, fui pro sem terra, sem teto. Nessa época eu tinha muitas causas na justiça. A minha primeira decepção, né, foi, passei por uma coisa ruim, aí descobri que o cooperador tinha uma televisão, caí na besteira de comprar uma televisão, teve um conflito em casa, aí fui expulso. Sabe, vocês, tem coisas que eu nem posso falar aqui, se eu falar vocês vão chorar.
Você vai chorar muito se eu falar. Muito. O que eu passei na CCB daria pra fazer um filme de terror dos piores que existe. Aí eu fui pro sem terra lá. Barraco. Aí eu continuei congregando, mesmo passando por isso, tudo isso, eu continuei congregando. Eu tinha várias causas na justiça. Uma delas com indenização de quase 100 mil reais. Na época deu 81 mil. Então aí eu busquei a palavra na CCB do ano de 1997 até 2012. Palavra para quê? Para essas causas na justiça. Quando eu ia nos cultos da CCB, pelo menos naquela época, o que mais se pregava em cima dos púlpitos era a causa na justiça. Entrou alguém aqui hoje que tem uma causa na justiça, você já tem ela por perdida, assim diz o Senhor. Essa causa já não é mais sua, ela é minha, o papel que está embaixo eu vou colocar em cima. Eu acreditava nisso. Aí o que eu fiz? Usei todas as minhas economias para pagar os melhores advogados e tentar pleitear na justiça aquela causa. Juntei provas, enfim, o resultado disso, perdi na primeira e na segunda instância. O processo trocou de jurisdição 2 vezes, de fórum. Por que eu pleiteei, ao lado triste, por que eu queria esse dinheiro dessa causa, esses 81 mil? Porque eu fui expulso de casa, não tinha onde ficar, e a minha esperança é que Deus me desse essa causa nas minhas mãos, para que eu pisasse na cabeça de Satanás, que me jogou no olho da rua e fez uma maldade terrível contra mim. Meu pai era fanático, você não faz ideia. Eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa quieto. Então, meus queridos, minha vida na CCB foi só de derrotas. Eu ainda tive sorte de sair vivo desse sistema religioso. Outra coisa que eu quero falar aqui, não é para, isso que eu estou contando não é para causar comoção nas pessoas. Eu não preciso da dó de ninguém. Estou sozinho nesse mundo. Aqui moro nessa residência, eu sou sozinho nesse mundo. Aqui é eu que tenho que me virar sozinho. É eu, que é tudo eu sozinho. Entendeu? Na hora que eu mais precisei, ninguém. Entendeu? Então, como que eu fui tirado da orquestra, da CCB? Não, triste, né? 2 anos depois que eu batizei, fiz o pacto com essa seita, aconteceu uma tragédia na minha vida. Os médicos me salvaram, mas eu fiquei com sequelas gravíssimas, sequelas físicas gravíssimas. Até hoje eu tenho. Até hoje. Então, por causa disso, eu não tive mais condições de tocar meu violino. Então, outra coisa importante, vou deixar registrado aqui. Tem um ditado que diz assim: existe males que vêm para o bem, né? Por causa de tantas coisas ruins que eu passei na CCB, isso aí me causou um despertar. Aí eu resolvi por conta própria investigar esse sistema religioso. Aí aconteceu, eu peguei um gancho naquele escândalo de 2001
lembra do presidente lá que foi acusado de homossexualismo, enfim, aquela tramóia toda, né? Eu já contei, tem um vídeo meu aí que eu já contei o porquê que teve aquilo lá, né? Então, aí eu comecei a investigar esse sistema religioso. São mais de 20 anos. Muitas pessoas acham que o canal Atalaia veio agora, né, em 2017. Não. Eu estou há muito tempo nas redes sociais. Muito tempo. Eu acho que eu tenho mais tempo de investigando o comportamento da CCB em solo brasileiro do que alguns historiadores. Entendeu? Em 2001 eu já participava anonimamente de fóruns de discussões religiosas. Fóruns, eu tenho até hoje vários blogs aí espalhados que são meus. De lá para cá, eu também venho armazenando documentos históricos de investigação sobre esse sistema religioso. É por isso que eu sei de tanta coisa da CCB. É por isso as pessoas admiram. Quando eu faço uma denúncia em um vídeo falando, está acontecendo isso, as pessoas, mas como que você... Tem mensagem falando, como que você sabe disso? Não, é por causa que eu investiguei. Eu guardei esses documentos em um disco rígido. Mandei escanear tudo e guardei. Entendeu? Os documentos. Então, meus queridos, é isso aí. Tem coisas que eu não posso falar, porque isso aí vai acabar comigo, né? Assim, acabar com a minha imagem. Que nem o que meu pai fez na segunda vez que eu voltei para casa. Aquilo ali não se faz nem com um cachorro. Muita gente já está imaginando que pode ser então, mas eu não posso falar. Isso aí eu não posso falar. Ó, a televisãozinha que me jogou na rua tá comigo até hoje. Ô CCB, minha televisão não tá querendo sintonizar os cultos online. Dá uma olhada aí. Aqui, ó. Passando um reflexo da televisão ali. Até hoje. Tá novinho ainda, né? Ficou 2 dias comigo na rua esse aparelho. Joguei na mochila e trouxe junto. Depois, quando eu fui voltar lá, não deixaram. Então, outra coisa que eu já ia me esquecendo de falar. Como eu fui expulso de casa, quem cuidava da minha Santíssima Mãe era eu. Era eu que protegia a minha mãe. Minha mãe falava assim, eu me sinto uma criança do seu lado, meu filho, porque eu protegi minha mãe. Aí o que aconteceu? Ela foi acometida por uma enfermidade no coração, e os médicos falaram assim para ela, depois dos exames, falaram assim, a senhora vai morrer. Eu, nessa época eu não estava mais em casa, já tinha saído. Faz tempo que eu fui jogado na rua por causa das doutrinas da CCB. Eu tive que sair de casa, doutrina de televisão. Aí os médicos falaram assim pra ela, a senhora vai morrer. Mas se a senhora ficar em repouso, a senhora ainda tem um tempo de vida. Aí ela ficava deitada, né? Fazer um cafezinho, alguma coisinha, mas nada que prejudicasse a saúde dela. Um irmão da CCB, que era farmacêutico, quando ficou sabendo que ela estava com a saúde fraca, foi lá visitar ela. Na época eu não morava mais ali. Ele se aproveitou da ausência dos filhos e falou para ela assim, irmã, eu tenho um remédio aqui, segundo ele, homeopático, que pode te ajudar, pode curar essa sua enfermidade. Ela já de idade acreditou. Aí falou assim para ele, quanto custa, irmão? 150 a garrafa. Então, aí ela comprou. Inclusive no velório dela eu cheguei a pegar essa garrafa na mão.
mas extraviou nas minhas mudanças, né? Porque eu mudei para vários lugares depois que saí de casa. Aí ela comprou, na época, R$ 150, caro, né? Se hoje R$ 150 é dinheiro, imagina naquela época. Ela, coitada de idosa, ela comprou, pagou, começou a tomar aquele remédio. 3 dias depois, deu infarto nela, vários infartos em sequência, e ela veio a falecer. Ela faleceu chamando o meu nome. Então, meus queridos, a história aqui, olha, a história aqui é... Eu não quero que ninguém pense que isso é o motivo de eu estar na internet, entendeu? Mas assim, a CCB, ela criou os atalaias da vida, né? Os atalaias, os reformistas, aqueles que lutam contra as mentiras desse sistema religioso. Eu acredito que cada crítico que tem canal nessa rede social também passou por momentos ruins nessa igreja. Eu saí muito prejudicado dali. Um dia, quem sabe, eu compartilho com vocês. Eu gravo o vídeo e programo, quando eu estiver perto do moer, eu gravo o vídeo e programo ele para ele ficar online aí na hora que eu não estiver mais nesse mundo. Porque a vergonha, depois que eu batizei, eu virei tapete do diabo, as causas na justiça eu perdi todas. Conhecidos meus, vizinhos, riram da minha cara, enfim, foi só vergonha, só. Nenhuma das pregações que eu peguei nos cursos da CCB se cumpriu. Mais de 30 anos, hein? Fui ungido 2 vezes. Estava condenado pela medicina, fui ungido, não resolveu. Quem me deu a oportunidade de continuar vivendo? Os anjos de branco. Anjos. Gratidão aos médicos.